Olá, vamos conversar mais uma vez sobre carreira, desenvolvimento pessoal, como você pode crescer, o que você pode fazer para crescer profissionalmente. Hoje, especialmente, nós vamos conversar sobre o mundo do direito, o mundo jurídico. Então, várias pessoas entram em contato conosco e buscam melhorar pessoal e profissionalmente na área de direito. E aqui estou falando de ah, magistrados, promotores, procuradores, advogados, outros servidores públicos, delegados, etc. Não só advogados, mas várias das mais diversas carreiras no mundo jurídico. Normalmente, o que essas pessoas buscam é o que? Encontrar caminhos que elas vão fazer algo hoje que no futuro elas estarão profissionalmente melhores, ou seja, vão ser capazes de gerar mais e melhores resultados no futuro. Então, o que elas podem fazer hoje que no futuro vai transformar, no caso você, em um profissional muito melhor do que o profissional que você é hoje. Então, basicamente, as decisões que você vai tomar hoje, elas vão determinar em qual nível que você vai estar no futuro, em termos dos seus resultados, em termos do impacto na sociedade, em termos do que você gera para os seus clientes, para a sociedade como um todo, para você e para a sua família. Ao longo de muitos anos de trabalho, a gente sempre vê algumas pessoas com desafios, com pontos similares. Eu elenquei aqui alguns desses pontos. Então, primeiro, várias pessoas buscam para a gente que eles têm alguns desafios para crescer na carreira. Então, não sei se é o seu caso ter o desafio de crescimento profissional na sua atuação jurídica, mas é algo que várias pessoas buscam resolver. Outras pessoas querem um aprofundamento, então já fizeram muitos cursos, muitas pós-graduação, são pessoas que entendem a necessidade de uma postura de, em inglês a gente chama de lifelong learning, ou seja, de constante aprendizado e constante melhoria. Então, talvez seja o seu caso, esteja buscando um aprofundamento, você já fez pós-graduações, você já fez outros cursos, você quer realmente dar uma elevada no nível e na sua atuação profissional. Outras pessoas percebem oportunidades como, por exemplo, o mundo do direito digital, toda essa dinâmica de direito digital está gerando várias oportunidades para várias pessoas, outras oportunidades vêm nascendo ali no mundo de resolução de conflitos, mediação, arbitragem, negociação, conciliação, muitas coisas acontecendo, negociações internacionais que demandam arbitragem internacional. Outras pessoas percebem uma mudança muito boa em torno de compliance, em torno de direito penal econômico, em torno de crime de colarinho branco, enfim, várias outras temáticas e atuações que geram grandes oportunidades, por exemplo, no mundo do tributário, com uma eventual reforma, enfim, tudo muda e a gente tem ali grandes oportunidades para ampliar, mudar o conhecimento ou até mesmo para oferecer alguma solução de treinamento. Outras pessoas também gostam muito de se diferenciar dos concorrentes, então, especialmente advogados, mas não só advogados. Pensa, por exemplo, um gestor público ou um servidor público que ele quer de fato se diferenciar para crescer dentro da carreira no próprio governo. Até mesmo os magistrados têm benefícios quando eles se destacam, se diferenciam para continuar exercendo bem o processo do seu trabalho enquanto servidor público. Então, diferenciar-se, oferecer serviço melhor, ser percebido como um profissional melhor, realmente ser percebido por outras pessoas como autoridade, como diferenciado, gera muito resultado, não só financeiro, não só de satisfação pessoal, mas também resultado para os clientes e para a sociedade como um todo. Talvez isso seja o seu caso. Outras pessoas vêm falar com a gente querendo fazer uma expansão, especialmente aqui, pessoas que atuam na área de do escritório de advocacia ou alguns outros que atuam com consultoria também, buscam oferecer alguma solução de expandir, adicionar um novo serviço, adicionar uma nova área, trazer algo a mais. Então, por exemplo, a gente vê pessoas oferecendo soluções de consultoria em governança corporativa, por exemplo, agregando valor ali para os clientes de advocacia que já possuíam, outras pessoas oferecendo soluções de métodos adequados para resolver conflitos, não só atuando no litígio, no dia a dia, enfim, várias soluções de expansão
que as pessoas possuem e vêm até a gente querendo encontrar uma solução para que contribua com esse desafio que elas possuem. Outros querem, talvez, mudar de área dentro do direito, né? A pessoa fala, eu atuo advogado na área X, jurídica, gostaria de mudar de área, estou vendo muito se falar em compliance, estou vendo muito se falar em mediação, estou vendo muito se falar em direito e inteligência artificial, direito dos negócios, direito de tecnologia, todo esse mundo de direito digital, estou querendo entrar nesse mundo, ou até mesmo, por exemplo, numa área como, sei lá, talvez alguma outra área mais tradicional, mas querem fazer uma mudança. Então, muitas pessoas também querem mudar de área dentro do direito. Outras elas querem mudar realmente de uma carreira. E a pessoa fala assim, eu quero mudar de carreira, mas eu não quero sair completamente. O que o meu conhecimento pode ser interessante para uma eventual mudança de carreira? Então, a pessoa pode, sei lá, fazer uma mudança para o mundo do compliance, uma mudança para o mundo dos métodos adequados de conflito, então da consultoria. No compliance, a pessoa pode vir oferecer serviços de compliance aqui nos Estados Unidos. A gente tem uma grande demanda na área de compliance, e eu sempre falo que a mentalidade jurídica brasileira é uma mentalidade muito boa, muito adequada para trabalhar com compliance. E tem nos Estados Unidos uma quantidade de vagas gigantesca em todos os setores da economia americana, ou em diversos setores, talvez não todos, mas em muitos setores. Se a gente pegar grandes setores, a gente tem várias oportunidades no mundo de compliance. E a mentalidade jurídica brasileira é uma mentalidade muito boa para atuação. Então, algumas pessoas elas querem mudar de carreira, né? Outras pessoas querem simplesmente atuar na docência do ensino superior. Falar, Alfredo, eu queria dar aula, eu acho que dar aula é interessante, a gente aprende muito ao ensinar, então eu queria me posicionar como professor em cursos de graduação, em cursos de pós-graduação. Então, seja qual for o seu desafio, o que você busca, então você tem algum desafio pessoal, profissional, você está buscando aprofundar o seu conhecimento, você está pensando em aproveitar oportunidades que a gente tem, se você está buscando se destacar pessoal e profissionalmente, você está querendo expandir as áreas de atuação, você está buscando uma nova carreira ou até a docência, a gente pode aqui na Ambra University te ajudar com todos esses aspectos, e uma das formas que eu tenho certeza que a gente contribui com você para que você resolva, seja qual for daqueles problemas que eu apontei e que as pessoas nos procuram, por exemplo, você fazer um desenvolvimento intelectual e profissional seu, tá? Então, basicamente, você tem que entender que o seu futuro, os resultados que você vai ter no futuro, eles vão ser determinados pelas decisões que você toma hoje. Tá? Então, vamos dizer assim, hoje a gente está em 2024, então 2025 vai chegar, 2027 vai chegar, quer você queira ou não, 2030 vai chegar. Agora, o que você vai estar fazendo em 2030, qual o nível de atuação profissional que você vai ter em 2030, vai depender muito das decisões que você tomar agora, em 2024. Né? Então, pode ser que você tenha uma melhoria profissional de hoje até, por exemplo, o futuro. Vamos falar no futuro lá em 2030, tá? Vai chegar. Ou pode ser que você tome alguma outra decisão que você não só melhore, mas você melhora significativamente. Então, o ponto é que tipo de ação você toma hoje na sua vida que vai gerar um impacto maior, ou seja, o seu eu do futuro, vamos pensar assim, em 2030 vai chegar para você, hoje vai dizer assim, essa decisão que você tomou em 2024 realmente foi muito boa para a gente, mudou a nossa realidade, né? Ou seja, o seu eu de 2030 falando com o seu eu de 2024, mudou a sua realidade, né? Mudou a realidade da sua família, gerou mais valor agregado para os seus clientes e acabou, em última instância, gerando mais valor agregado para a sociedade como um todo. Então, normalmente, o que a gente percebe no mundo de hoje é que decisões onde a gente amplia a nossa capacidade intelectual, elas são as melhores decisões. Então, quanto mais você decidir hoje
por ampliar a sua capacidade intelectual, mais vai ser os resultados e a sua capacidade de resolver problemas complexos no futuro. Por consequência, melhores serão os seus resultados profissionais no futuro. E normalmente as pessoas não percebem que há uma relação direta dessa decisão. Então, todos os dias a gente tem que tomar a decisão. O que eu vou fazer, né? Então, quando eu chego aqui à minha vida, eu tenho que ter um controle do que eu vou fazer com dois grandes temas que eu tenho, né? Então, o meu tempo e o meu recurso financeiro. E eu posso usar o meu tempo e o meu recurso financeiro simplesmente para deixar a vida me levar, né? Então, viver como se eu não, no caso você, pode deixar a sua vida te levar, e algumas pessoas fazem isso, algumas pessoas vivem como se elas fossem deixar de viver no próximo mês, o que na maioria das vezes não é verdade. Pode até morrer daqui a 30 dias, mas a maior chance é que a pessoa esteja viva. Não só daqui a 30 dias, mas daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Né? Então, a maior probabilidade é que a pessoa esteja viva. Então, um outro caminho é usar o seu tempo e o seu recurso financeiro para investir num outro ativo muito importante, que é a sua capacidade intelectual. Então, existem alguns dados, alguns números que as pessoas comentam onde elas deveriam investir no mínimo 3% até 20% no seu desenvolvimento intelectual, ou seja, da sua receita que você tem ali, né, vamos pensar assim, no ano. Uma pessoa que tem renda, então, de uma família que tem uma renda, sei lá, de 100 mil por ano, né, ou seja, um pouco menos de 10 mil por mês, né, talvez vai dar, sei lá, 8 mil e alguma coisa por mês. Então, essa pessoa que tem 8 mil e alguma coisa por mês, ela deveria gastar ali algo de 3 a 20%. Então, uma pessoa que tem renda, por exemplo, de 200 mil por ano, ela deveria gastar de 6 a 40 mil de desenvolvimento intelectual, tá? Eu conheço algumas pessoas que fazem um investimento muito acima disso. A gente tem casos aqui na AMPRA de gente que, durante o tempo que estudava, o que a pessoa investia era mais de 50% da renda da pessoa. Então, a pessoa estava com uma renda onde o investimento financeiro dela era praticamente metade da renda que a pessoa tinha, e a pessoa, depois de um tempo, ampliou significativamente aquela renda. Por quê? Porque quando você investe no seu desenvolvimento intelectual e profissional, você se torna uma pessoa capaz de resolver problemas mais complexos. E ao se tornar capaz de resolver problemas mais complexos, você se torna mais interessante para a sociedade, para resolver os problemas que a sociedade possui, problemas que as pessoas possuem, problemas que as organizações, que as entidades todas elas possuem. E tem sempre uma jornada muito boa de fazer esse processo de como você se torna melhor, que é você investir numa tríade, que a gente fala aqui de CNS, ou seja, você vai fazer um investimento em conhecimento, vai fazer um investimento em networking e você vai fazer um investimento em sinalização, ou seja, sinalizadores de diferenciação. Então, por exemplo, conhecimento mais óbvio, ou seja, o que você sabe, o que você é capaz de resolver, o que você tem de conhecimento aprofundado, que você consegue resolver problemas para outras pessoas e que isso tem valor agregado para outras pessoas. Então, o seu conhecimento, conjunto ali de sua capacidade, de suas habilidades, suas competências profissionais que você vai conseguir resolver de problemas complexos para outras pessoas. Com isso, a tua capacidade de gerar valor e agregar valor na sociedade. Network são as pessoas que você conhece e que sabem da sua existência, né, que te conhecem também. Então, se você tiver um bom networking e você tiver um bom conhecimento, tudo fica muito melhor. Sinalização são, vamos dizer assim, indicadores que você passa para terceiros, para outras pessoas, de que você é um bom profissional, ou seja, de que você, de fato, tem um bom conhecimento, de que você, de fato, é capaz de resolver problemas complexos. Então, tem várias formas que você pode investir na ampliação do seu conhecimento. Então, por exemplo, sei lá, comprar livros, você vai investir na ampliação do conhecimento. Networking, participar de eventos, você vai investir na ampliação do seu conhecimento. Então, eu já fiz negócios, parcerias, conheci pessoas, eu fui cliente também de pessoas que eu conheci em eventos.
Então, normalmente, você vai num evento, você vai conhecer 1, 2, 3 pessoas que realmente vale a pena e que vão te conhecer. Você ir num evento, você conhecer 10 pessoas que vale a pena e essas pessoas te conheçam de verdade, é muito difícil. Estou falando de pessoas que podem, de fato, gerar algum tipo de resultado de negócio, de parceria com você num futuro, num horizonte aí de 10 anos, vamos dizer assim. Eu diria que 3 pessoas é um número interessante. Então, vamos pensar, por exemplo, como você poderia conhecer várias pessoas. Você vai a vários eventos. Né? Quanto custa para ir num evento? Sei lá, talvez 1.000, 2.000 de inscrição no evento, mais passagem aérea, mais hospedagem. Dependendo de onde for o evento, você vai gastar o quê? 10.000 para ir num evento? 30.000, 20.000 para ir num evento? Então, vamos pensar que você gaste aí, sei lá, 15.000 em média para participar de um evento. Algo razoável. Você vai num evento de onde você vai ter despesa de passagem, você vai ter despesa da ida no evento, você vai ter despesa de hospedagem, você vai ter uma série de outras despesas e você vai gastar 15.000 em média para cada evento que você participa. Se você for, por exemplo, em 10 eventos, você gastou 150.000, conheceu 3 pessoas boas por cada evento, adicionou 30 pessoas interessantes que te conhecem. Se você for em 20 eventos, aí você faz a conta, sei lá. Aí você fala, Alfredo, eu posso ir num evento gastando menos. Ok, vamos fazer a conta de 7.500. Você vai em 20 eventos, gastou 150 do mesmo jeito, e você conheceu 60 pessoas, que vale a pena. Né? Sinalizadores são, por exemplo, palestras que você faz, livros que você escreveu, pós-graduação que você é professor, prêmios que você ganhou, algo que alguma outra pessoa reconhece você como sendo excelente em algo. Então, são muitas conquistas que vêm muito ali tanto do teu conhecimento, da tua atuação profissional, da tua história. Então, quando as pessoas investem em conhecimento, network e sinalização, elas vão ter mais resultados ali no futuro, certo? E investir simultaneamente nesses três, nesse CNS, nessa tríade, pode ser super interessante, pode acelerar muito as coisas, né? Porque pensa só, você pode escrever um livro na tua área e você pode conhecer gente pelo livro que você escreveu. Você pode conhecer gente e depois escrever um livro. Você pode ter o conhecimento e depois escrever um livro. Você pode fazer uma série de transações e articulações nesse mundo de conhecimento, network e sinalização, tá? O fato é que tem alguns caminhos que eles aceleram os três simultaneamente. Então, por exemplo, se eu vou num evento, dificilmente um evento vai me dar uma sinalização muito boa, vai me dar um bom network, vai me dar conhecimento de uma vez. Eventos são coisas menores, são muito bons para networking, para dar uma oxigenada ali no conhecimento e depois você partir para algo mais aprofundado. Agora, tem um tipo de treinamento que é muito bom e que acelera exatamente esses três temas para você, que é fazer um mestrado, não um mestrado para ter um título, mas um mestrado de excelência com professores de alto nível, que tem outros colegas que são bons profissionais selecionados e que tem um devido rigor acadêmico e profissional. Então não é um mestrado para você ter título, não é um papel só. É um mestrado onde eu tenho um mestrado de excelência, com seleção adequada de professores, com seleção adequada e de alto nível dos demais mestrandos, dos colegas, para que eu tenha aqui bons profissionais entrando, eu tenho rigor acadêmico e profissional, ou seja, não é um mestrado que as pessoas vão simplesmente fazer trabalhos quaisquer, ou seja, que qualquer pessoa conquista o título. Não, um mestrado que quem conquista aquele título tem um indicador de que, de fato, é um bom profissional. Quando eu tenho esses elementos, e eu tenho um mestrado onde os professores são bons, e eles sabem da minha existência, existe um processo educacional que eu entro em contato com os professores, eu vou adquirir um conhecimento aprofundado muito bom. Quando esse mestrado tem um processo seletivo, eu sei que profissionais bons, como eu, como você, estão nesse mestrado. Quando eu faço um mestrado que existe essa seleção, eu vou ter a possibilidade de ampliar meu networking de valor. Eu sei que o meu diploma vai ser um diploma que não é qualquer pessoa que tem esse diploma. Logo, esse diploma significa algo de valor para o mercado e para as outras pessoas, que sabem que quem tem aquele título, que elas já interagiram, são bons profissionais. Consequentemente, amplia o valor daquele mestrado no mundo e na prática profissional. O ponto é, você precisa ter um mestrado de excelência. Não é o título, mas alguns títulos, não é qualquer título. Significa
bons títulos, de boas instituições, que tem processo seletivo, que tem um processo metodológico claro, que há uma comunicação e um feedback do professor, que tem que ser um bom professor, para cada mestrando individual. Eu sempre falo que se o professor não sabe o seu nome, não sabe que você é aluno, lamento, você só assistiu uma palestra dele, e você pouco tirou e pouco aproveitou. Então, o professor tem que estar numa turma pequena, numa turma de um número pequeno de profissionais. Se eu coloco um professor, e por melhor que seja esse professor, eu coloco para ele dar aula para 100 pessoas, e eu coloco esse mesmo professor para dar aula para 20 pessoas, é diferente a dinâmica. Se esse professor vai trabalhar com 20 estudantes, 20 mestrandos, e ele tem tempo para interagir com os mestrandos, tem tempo para dar feedback para o mestrando, ele vai conhecer muito melhor cada um desses mestrandos. E com isso ele vai melhorar muito mais profissionalmente cada um desses mestrandos, do que se eu coloco o professor só para dar uma palestra, uma aula, né, expositiva do professor meramente expositivo para 100 pessoas. Tá? Então, com isso, obviamente, o custo é diferente. Se eu coloco o professor para dar aula para 100 pessoas e ele só faz aula expositiva, eu tenho um custo. Se eu pego esse mesmo professor e eu coloco para ele dar aula para 20 pessoas, eu vou ter um outro custo, certo? No mínimo 5 vezes maior do que esse aqui. Agora, se além dele dar aula para essas 20 pessoas, por exemplo, vamos imaginar que esse professor faça uma discussão em grupo e que cada pessoa faça uma apresentação de meia hora e que ele dê um feedback para aquela pessoa e que ele discuta com aquela pessoa e que os colegas discutam com aquela pessoa, aí o custo já está ficando muito mais alto. Agora, aqui, esse custo aqui, ele vai gerar uma qualidade de excelência de formação em você muito grande. Ele vai transformar você num profissional muito melhor. Ele vai realmente fazer com que a sua mente alcance um outro patamar. Por quê? Porque você vai adquirir um conhecimento aprofundado, você vai sair ali daquele conhecimento superficial, conhecimento raso que as pessoas trabalham, e você vai de fato entrar num nível de conhecimento aprofundado que poucas pessoas alcançam, e que esse nível de conhecimento aprofundado é o que vai te diferenciar, o que vai te destacar, o que vai fazer com que você gere resultado para a sociedade, o que vai fazer com que você gere resultado para a sociedade, vai fazer com que você seja um profissional interessante. Por quê? Porque você resolve problemas complexos. Porque você não tem só aquele conhecimento raso, aquele conhecimento superficial que todo mundo tem. Você sabe muito sobre os temas que você trabalha. E quando você decide por isso, aí de fato no futuro você vai estar lá naquela posição acima de resultados muito mais interessantes, muito maiores para você, resultado para a sua família, resultado para os seus clientes, resultado para a organização, para a empresa, para a entidade, para o órgão público que você trabalha, e resultado para a sociedade como um todo. Então, tem uma frase do Maslow que eu acho muito interessante, que ela diz assim: whatever you can be, you must be. Ou seja, você tenha o dever de ser o teu máximo potencial, de alcançar o que você pode alcançar. E eu acho isso muito importante da gente, nós entendermos que nós podemos mais. E você, se você não está no máximo potencial que você pode alcançar, você tem que buscar se desenvolver e alcançar esse máximo potencial. E com isso você vai gerar muito mais resultado para a sociedade, para a sua família também, para os seus clientes, para a sua empresa, para a sua entidade, para a organização, etc. Nós temos aqui mestrado em Direito na Ambra, então diversas possibilidades de mestrado em Direito para profissionais das mais diversas áreas jurídicas. Como eu comentei, nós temos advogados, magistrados, delegados, promotores, procuradores, desembargadores, tem outros vários tantos servidores públicos, consultores, enfim, muitas áreas. E nós temos muitas possibilidades dentro do nosso mestrado em Direito. Nós temos um núcleo central do mestrado em Direito que ele vai ajudar em todas as áreas que você atuar. Então, esse núcleo ele é um núcleo bem forte de tudo que você vai atuar, não importa se você atua com direito trabalhista, com direito previdenciário, com direito tributário, com direito penal, constitucional, etc. Você tem esse núcleo muito forte, onde a gente tem conhecimento muito aprofundado de teoria da decisão judicial, e aí cada
pessoa que atua em cada área vai trabalhar e vai ter essa vivência da teoria da decisão judicial dentro da sua atuação. Temos uma outra de análise política e filosófica do direito também, que vai ser bem dentro de... Cada um vai ver um mundo diferente, análise econômica do direito. Então, uma pessoa que trabalha com contratos vai fazer análise econômica dos contratos, outra pessoa que trabalha com responsabilidade civil vai análise econômica nessa minha temática, outra pessoa de direito penal vai ter toda a parte de análise econômica do crime, etc. Então, o mundo ia entender uma visão consequencialista do direito, não só de intenções, mas de consequência, e isso é uma temática muito forte, que nasceu daqui, quer dizer, que nasceu, cresceu, se desenvolveu muito aqui nos Estados Unidos e expandiu e chegou no Brasil e nos brasileiros. Então, eu acho que agora até mesmo o concurso de magistratura já está trazendo temática de análise econômica do direito. Então, é uma temática que é muito relevante, muito importante, então, para toda e qualquer área da atuação jurídica em nível de excelência. Conhecimento, pesquisa e ciência também é uma ênfase, uma área onde você precisa e pode ter grandes resultados quando você trabalha. E a gente tem aqui também 2 disciplinas de dissertação, onde na dissertação tem orientação individual, encontros frequentes, ao vivo, 1 a 1, cada mestrando com o seu orientador, no mínimo a cada 15 dias, se encontra, discute, conversa, e a gente tem uma grande vantagem que a gente adapta para o perfil. Então, um profissional que atua com direito tributário, ele vai fazer um mestrado na AMBRA, ele vai ter um mestrado que vai contribuir muito para ele, diferente de outra pessoa que atua com o direito civil, diferente de outra pessoa que vai querer entrar no mundo da mediação, diferente de alguém que vai querer entrar no mundo compliance, diferente de outra pessoa que quer entrar em direito penal econômico, diferente de outra pessoa que atua com direito penal, outras questões, enfim. A gente adapta muito o nosso mestrado em direito e ele é muito forte, muito característico para essa adaptação. Então, nós invertemos uma lógica que existe em muitas instituições, tanto daqui dos Estados Unidos quanto do Brasil, que é o seguinte: há várias instituições de ensino, muitas delas boas instituições, inclusive, o ensino gira em torno do professor. Então, a gente inverte essa lógica, nós colocamos o centro no profissional, no mestrando que vem buscar o seu desenvolvimento profissional e intelectual. Então, nós vamos colocar vários professores, várias dinâmicas educacionais girando em torno dos interesses dos profissionais que fazem mestrado conosco. Então, a gente pode, por exemplo, encontrar ali um currículo específico para uma pessoa. Então, nós temos mais de 30 disciplinas, então a gente vai combinar ali 8 disciplinas que cada pessoa vai fazer. Então pode ser que a sua disciplina seja diferente de um currículo de uma outra pessoa, mas ela faz sentido para você, ela vai fazer sentido para o seu desenvolvimento, para os seus objetivos. Então a gente tem uma grande capacidade de adaptar e flexibilizar. Entrando aqui em detalhes, eu vou fazer algumas comparações sempre com 3 grupos de instituições. Então, instituições presenciais de excelência, outras instituições online, vamos dizer assim, e a Ambra University. Tá? Então, do ponto de vista de aulas, de conteúdo, quando a gente olha aqui algumas instituições presenciais de excelência, a gente tem aqui nos Estados Unidos muitas discussões em torno de mestrado, discussões boas, sérias. No Brasil também as instituições de excelência também têm boas discussões. Então, normalmente você tem um estudo preliminar, que a pessoa estuda lá um conteúdo, e ela faz um encontro para, no caso pode ser presencial, para ter uma discussão sobre a coordenação, supervisão de um professor. Na Ambra, isso ocorre do mesmo jeito. A diferença é que essa discussão ela é feita numa sala de aula virtual, no Zoom, no Teams, onde a pessoa vai estar lá discutindo, o professor com um grupo de 10, 12, 15, 20, 18 pessoas que vão estar discutindo lá durante algum tempo um determinado assunto. Uma das diferenças da Ambra, e que eu diria que é uma vantagem, que em vários temas desses, a gente tem, quando
há uma informação meramente expositiva, essa informação meramente expositiva já é colocada previamente para o mestrando. Então, o mestrando já assiste uma aula meramente expositiva, já faz uma leitura de textos, e ele entra no encontro para ter, de fato, um debate ali entre ele e o professor, num grupo pequeno, com tempo para discutir sobre aquele assunto, porque daí, de fato, ele vai ampliar significativamente o conhecimento dele. Outras instituições online, especialmente as instituições que visam massificar, então colocar aí 100 alunos por professor, né? Normalmente elas têm aulas ou gravadas para as pessoas assistirem, né? Ou palestras, que são momentos onde tem o professor atendendo ali a 50, 60, 70 pessoas ou até mais simultaneamente. Com isso, reduz-se significativamente o custo e reduz absurdamente a qualidade. Então, a qualidade fica reduzida em inúmeras vezes, né? Então, você reduz o custo em 5 vezes e reduz a qualidade em 50 vezes, né? Vamos dizer assim. Do ponto de vista de avaliações, quando a gente olha, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Canadá, no Brasil, boas instituições no nível de mestrado, sempre há uma avaliação, um componente escrito por padrão na maioria das disciplinas, ou uma avaliação oral também, onde se compõe isso. Aqui na Ambra também a gente tem uma avaliação escrita, onde cada mestrando, cada profissional que faz mestrado conosco, ele vai fazer uma avaliação escrita. Normalmente ele tem uma avaliação oral, fazer uma apresentação oral, vai participar de um debate de caso, vai participar de uma discussão com tempo. Então, quando a gente tem apresentação oral, a gente coloca lá 4, 5 datas, a pessoa escolhe uma data para ela apresentar, e aí divide aquela turma ali ao longo daquelas 4, 5 datas, onde o professor vai estar lá em todas as 4, 5 datas, discutindo com cada um dos mestrandos, com tempo para cada um apresentar, para cada um ter uma discussão. Da mesma forma que boas instituições presenciais, instituições de excelência o fazem, tá? Uma grande vantagem que a gente tem aqui na Ambra é o seguinte: por padrão, em boas instituições, você entrega o trabalho, o professor te dá um feedback, corrige e te dá uma nota. Tá? Algumas instituições da elite aqui nos Estados Unidos, e a Ambra faz parte de um grupo que faz esse processo, o professor dá um feedback para a pessoa e a pessoa tem uma oportunidade de melhorar esse trabalho. Então, a pessoa faz um trabalho lá, de alguma disciplina. Ela recebe um feedback do professor, esse feedback agora ela vai analisar o que ela cometeu de erros, vai verificar o que ela tem de espaço de melhoria e vai representar para o professor. E o professor vai fazer uma nova correção. E essa nova correção vai gerar um novo feedback, vai gerar uma nova nota, uma nova avaliação. E com isso, o profissional aprende não só quando ele acerta da primeira vez, mas ele aprende também com os erros. É algo muito comum que a gente faz no nosso dia a dia como um todo, ou seja, recebo um feedback, melhoro e eu aplico aquilo novamente após a recepção daquele feedback. Com isso, eu me torno uma pessoa muito melhor naquilo que eu estou desenvolvendo e crescendo, tá bom? Outras instituições online normalmente têm avaliações simplórias, né? Escreve pouco, faz avaliações bem mais simples. Por quê? Porque um processo de avaliação complexo e com feedback como esse da Ambra, ele é um processo de avaliação caro, porque o professor tem que sentar, tem que olhar um trabalho, o trabalho tem 15 páginas, o professor tem que ler, fazer uma série de comentários naquele trabalho, devolver para o mestrando, para o profissional, aquele trabalho que pode ser melhorado. E daí o mestrando vai lá, melhora, entrega de novo, o professor vai de novo, faz um novo processo. Isso é um processo trabalhoso, um processo caro, porque, obviamente, o professor está lá trabalhando e está recebendo por aquele trabalho dele, né, natural. Então, instituições online de massificação, elas fazem processo de avaliações simples. A Ambra faz processo de avaliação que segue as orientações das instituições de excelência, das instituições que trabalham e objetivam ter uma formação de excelência. Ao final disso, você vai ter também um processo na Ambra, que é o nosso método, onde a gente estrutura uma série de competências que tem que ser alcançadas em cada mestrado, por cada mestrando. Nós temos uma avaliação formativa, que é esse processo onde tem feedback do professor para o mestrando pratica, faz feedback, então processo de prática deliberada, e com isso a gente tem esse método de ensino que é o CAP método, um método que é registrado aqui nos Estados Unidos, no Departamento de Trademark, e a gente
trabalha esse método já há alguns anos com muito resultado e muito sucesso no ponto de vista de qualidade de formação e de nível de aprendizado. Comparando, de novo, instituições, né, normalmente nas instituições de elite, os estudantes têm acesso aos bons professores. Então, não só possuem bons professores, como têm acesso aos professores intelectualmente. Na Ambra também, os estudantes têm acesso aos professores intelectualmente, né? Então, obviamente, você pode apertar a mão e dar um abraço no professor na Ambra Conference, um evento presencial que a gente faz. Agora, você vai ter o acesso ao comentário intelectual do professor, ao conhecimento do professor, ao feedback do professor para você. Então, quando você faz um trabalho, você escreve, o professor vai fazer uma avaliação, vai fazer uma série de comentários e vai devolver para você. E também, quando você faz uma apresentação oral, o professor vai lá escutar a sua apresentação individual que você está fazendo e vai dar uma série de feedback, vai dar uma série de retorno para você. Com isso, você tem um acesso intelectual e profissional ao professor. E esse acesso que gera um feedback do professor para você, ele faz toda a diferença. Então, nas instituições de excelência, a gente sempre tem isso, e na Ambra também nós temos isso de diversas formas, tá? Outras instituições online que trabalham com ensino massificado, então nem todas as instituições online são boas, nem todas as instituições online são ruins, assim como nem todas as instituições presenciais são boas, nem todas as presenciais são ruins, tá? Outras instituições online, elas trabalham com um modelo onde pouco é o acesso que o estudante, mesmo no nível de mestrado, tem ao professor. Então, normalmente, quando você tem pouco acesso ao professor, saiba que o objetivo é reduzir custo. O objetivo da instituição não é oferecer um ensino de excelência. Aqui na Ambra, o nosso objetivo é oferecer um ensino de excelência, porque nós queremos formar bons mestrandos, bons mestres, né, lá na conclusão do mestrado, para que esses bons mestres sejam profissionais de excelência e que gerem mais resultados e melhores resultados para a sociedade como um todo, cada um deles. Nós temos também uma série de possibilidades de formação complementar. Então, nós temos, sei lá, núcleo de estudos avançados, um grupo de estudo, pesquisa, projeto de estudo temático, projeto de publicação orientada, uma série de outras temáticas, seminars que a gente faz, seminars que são organizados pelos mestrandos, e que contribuem para uma formação complementar ao longo da jornada do mestrado aqui na Ambra, e isso também é algo bem comum em instituições de excelência. Eu diria que em outras instituições mais fracas aí já é mais difícil, ou o nível de qualidade disso é também mais fraco, ou um nível mais massificado, vamos dizer assim. Do ponto de vista de networking é o quão bom é a seleção dos professores e dos mestrandos que estão com você, né? Então, saiba que no final o teu título vai ser medido pela qualidade de outras pessoas também, não só pela sua. É injusto, é como é. Tá, então, quão melhor for a seleção dos professores, melhor vai ser a qualidade do network, por óbvio. Você vai ter professores melhores, você vai ter um network melhor com o professor. Quão melhor e mais próximo for a metodologia para você ter acesso e contato no professor, melhor vai ser o teu networking com o professor. Quanto menor for a turma, melhor vai ser o teu networking com o professor, certo? Se o professor está dando aula para 100 alunos, é diferente do mesmo professor dando aula para 20 alunos, por óbvio. E também, quando a seleção dos mestrandos é uma seleção séria, melhor são os seus colegas, melhor são as pessoas que estão fazendo mestrado contigo, logo melhor é o seu networking. Eu costumo dizer que aqui na Ambra eu te prometo que eu vou te apresentar pelo menos 100 pessoas que vale a pena conhecer. E se você for participar de eventos, fazer outra coisa para você conhecer 100 pessoas que vale a pena conhecer, vai ser bem mais difícil, né? Então, te apresentar vários outros profissionais ao longo do mestrado, várias pessoas que são parceiros, trabalham aqui na Ambra, vários professores da Ambra, então tudo isso vai entrar no teu networking. E a gente vê muita gente fazendo negócios dentro desse ecossistema, né? Então a gente tem parceria de professor com mestrando, tem mestrando que deu uma consultoria porque um professor conhecia alguém, ou porque um outro colega conhecia alguém, e aí tinha um cliente, aquele cliente precisava de uma consultoria que atuava numa área de que um outro mestrando atua, e
eles se comunicam e fazem uma parceria e fazem um negócio e faturam, sei lá, 200, 300 mil em um negócio. Enfim, vários cases desses já aconteceram ao longo da jornada. Pode ser também de 50 mil, de 5 mil, de 10 mil, enfim, de todo nível de patamar financeiro. Mas o ponto é, quando você tem uma instituição de ensino de excelência, ela tem um processo seletivo bom, tanto por professor quanto para os mestrandos. E esse bom processo seletivo vai trazer boas pessoas para dentro da instituição, e você vai estar ao lado de boas pessoas, então o teu networking vai ser melhor. Se você está do outro lado, numa instituição onde simplesmente é tudo muito mais fácil de entrar, uma instituição mais barata, o objetivo dela é massificar o ensino, então tem um número grande de alunos. Logo, vai ter um número grande de pessoas, mas poucas pessoas ali valem a pena você se associar a ela. Poucas pessoas vão agregar algo para você. Então, na prática, o networking ele é muito bom quando você está numa instituição de excelência, quando você está num grupo que tem seleção. E na Ambra a gente tem seleção tanto docente quanto discente. E você vai ver, pode dar uma olhada no YouTube, nós temos dezenas de entrevistas com mestrandos. No nosso site, na página da Ambra, tem no menu Ambra, você clica lá, tem um menu de mestres, você vai ver a lista de todos os mestres que conquistaram o título da Ambra. Aí você olha lá, você vê o nível das pessoas que formaram na Ambra. Não é um ou outro, não são os melhores, os mais... São todos os mestres que conquistaram o título da Ambra. Você olha e você vai ver o nível. É um nível de profissionais de excelência. Aí você compara na outra instituição, mas pede a lista de todos também. Não pede a lista dos 5 mais relevantes. Não, pede a lista de todos os mestres. Para você ver, nós temos diversas, ou todas as dissertações de mestrado e diversas, quase todas, defesas disponíveis na íntegra. Então, olha lá, a defesa de dissertação. Aí você vai ver. Aí você vai na outra instituição e pede também. Então, quando você vai numa instituição de excelência, pelo menos aqui nos Estados Unidos, as instituições de excelência, elas listam todas as pessoas que conquistaram o título de doutorado delas, de mestrado delas. Elas estão uma lista de diretórios, né, de alumni. E a gente tem também a nossa lista de diretório, nossa listagem de alumni de pessoas que têm título de mestre pela Ambra University, tá bom? Então, benefícios que a Ambra tem, que são pouquíssimas instituições de excelência têm. Então, nós temos em instituições de excelência, por padrão, o centro é o professor. Na Ambra, a gente inverteu essa lógica. A Ambra é centrada em você. Então, eu tenho vários professores que eles vão trabalhar, eles vão centrar em você. Então, o mestrando no direito, que atua com direito tributário, ele vai ter a ajuda de vários professores para ele se tornar um tributarista muito melhor. Outra pessoa que atua com direito do trabalho vai ter a contribuição de várias pessoas para ser muito melhor naquilo. Outra pessoa com direito de família vai ter contribuição de vários professores para ser muito melhor naquela temática. Outra pessoa com direito administrativo, mesma coisa. Outra pessoa com compliance, mesma coisa. Então, a gente inverte a lógica e coloca você no centro. Centralizando ali, resumindo muitos benefícios, o que você vai ter aqui numa jornada de um mestrado conosco? Você vai ter um conhecimento aprofundado, muito grande, você vai ter contatos, networking de valor, vai ter uma titulação que bons profissionais têm essa titulação, não é qualquer pessoa que tem, e isso você vai ter uma diferenciação. Então, você vai ampliar significativamente o teu conhecimento, você vai ampliar significativamente o teu networking, e você vai ampliar significativamente a tua sinalização. Com isso, você vai ser um profissional absurdamente melhor do que o profissional que você já é, tá? Fazendo aqui um retorno de tudo que você vai ter na Ambra University ao longo de um mestrado. Você vai ter um conhecimento aprofundado muito grande, você vai ter um título que significa algo e que dá um destaque, porque isso vai te dar uma diferenciação, porque é um título de excelência. Você vai ter um networking de valor, porque os professores são selecionados, eles te conhecem, tem um método que eles te dão feedback e falam com você. Os seus colegas de mestrado, assim como você, passaram por um processo seletivo sério e eles são selecionados. Logo, o teu networking é de valor. Você tem professores de alto nível que trabalham dentro de uma metodologia centrada em você, no profissional, no mestrando, e são professores selecionados. Os mestrandos também são selecionados. Tem um método de ensino que foca na excelência e não na massificação do ensino, e é centrado nos seus objetivos. Então, se você tem interesse
em se transformar num profissional absurdamente melhor do que você é hoje. Se você quer conquistar muito mais resultados, venha conversar conosco. Entra no site da Ambra, preenche um formulário que tem na página, ou manda uma mensagem no WhatsApp lá no nosso site, conversa com alguém da equipe de admissões. Nós não vamos forçar a barra para você estudar aqui, não. Na verdade, se você quiser estudar, você vai lá, participa do processo seletivo. Se a gente entender que nós temos como contribuir com você, a gente vai te oferecer uma vaga no mestrado. Se a gente entender que a gente não tem como contribuir com você, ou não tem como contribuir com o objetivo que você tem, a gente não vai oferecer. Para aquelas pessoas que não têm condições de fazer mestrado, a gente não oferece vaga. Para pessoas que, sei lá, querem alguma coisa que a gente não consegue contribuir, a gente diz que não consegue contribuir sem problema nenhum. Agora, para as pessoas que têm um objetivo e que a gente tem plena tranquilidade que a gente consegue contribuir, a gente oferece uma vaga no mestrado. Então, participa do processo seletivo se você entender isso. Vou passar a responder aqui algumas dúvidas, tá? Então, uma dúvida: será que eu consigo? Será que eu sou capaz? Será que é para mim? Bem, a gente já viu, várias pessoas têm essa dúvida: será que eu consigo? Será que eu sou capaz? Será que é para mim? Bem, se você tiver disponibilidade para fazer o processo seletivo e você não for capaz, você não será aprovado. E se você estiver duvidando disso, é só você fazer um processo seletivo meia boca, vamos dizer assim, de qualquer jeito. Você vai ver que você vai reprovar no processo seletivo. O único problema é, se você faz um processo seletivo meia boca qualquer, para você verificar se o nosso processo seletivo é sério, você faz. E aí depois você diz que você estava brincando, não vai ter vaga para você. Você vai ter que ficar um tempo sem se candidatar para nenhum processo seletivo, não para voltar, tá? Mas enfim, se você for aprovado no processo seletivo, eu tenho tranquilidade de dizer que você é capaz, tá? Quem não é capaz não é aprovado no processo seletivo. Então, a única forma de eu responder se você é capaz é você fazer o processo seletivo, tá bom? É possível aprender via internet? Eu acho que isso aqui tinha muito lá em 2018, quando a gente começou com mestrado, 2019. As pessoas tinham... era muito interessante, porque eu vi normalmente professores, né? É impossível orientar pela internet, é impossível ensinar no nível de mestrado pela internet. Aí, no ano seguinte, por um motivo horroroso, por um negócio drástico, triste que aconteceu no mundo, essas pessoas que diziam que era impossível por conta da ignorância delas, ignorância no sentido de desconhecimento mesmo, elas passaram a achar ótimo e possível ensinar, orientar via internet, usar a internet para aprender, porque foram forçadas a isso. Mas a gente já fazia isso há muito tempo. Então a Ambra já está aqui há mais de uma década, nós já estamos aí na segunda década de vida, então há muito mais de uma década a gente está atuando no ensino via internet. Nosso ensino via internet não nasceu do mundo pandêmico, era antes disso, tá? Então, é plenamente possível aprender via internet. Falta tempo. Quanto tempo você precisa? Bem, não é possível você aprender, crescer e se desenvolver sem se dedicar. Se você tem de 10 a 15 horas por semana, consegue reservar de 10 a 15 horas por semana, perfeitamente possível, tá bom? Então, reduzir o tempo ali das redes sociais, reduzir o tempo do Netflix, encontrar alguma forma de usar o teu tempo. Faz um bloqueio de 10 a 15 horas por semana, tranquilamente você vai poder fazer um mestrado de excelência aqui na Ambra. Se alguém disser que você pode fazer um mestrado sem se dedicar tempo, aí saiba que aí o mestrado que a pessoa está te oferecendo já não é bom, né? Mas, enfim, a regra do jogo é clara: 10 horas por semana a 15 horas por semana. Alfredo, de 10 a 15 tem uma faixa grande. Sim, porque algumas pessoas precisam de 15, outras pessoas precisam de 10. Tem como eu precisar de menos? Tem gente que precisa de menos, tem gente que precisa de mais, tá? Então, de 10 a 15 horas, eu estou enquadrando ali 90% das pessoas que estão dentro dessa faixa. Algumas pessoas vão precisar de mais de 15, outras pessoas vão precisar de menos de 10, tá bom? EAD tinha que ser mais barato? Sim, se for esse EAD aí que a pessoa que escreveu EAD está dizendo. Então, o EAD ele pode ser barato quando eu uso a internet para criar uma sala de aula grande. Então, quando eu coloco o professor para dar aula para 100 pessoas, 80 pessoas, 70 pessoas, com uma frequência baixa, sem dar feedback constante, aí fica barato. Agora, se eu coloco o professor para dar aula para 15 pessoas e ele se encontra toda semana com essas 15 pessoas durante várias semanas, e
ele lê o trabalho de cada uma das 15 pessoas, dá um feedback para cada uma das 15 pessoas, essas pessoas apresentam um outro trabalho, ele dá um feedback para cada uma dessas outras 15 pessoas de novo, e ele vê uma apresentação oral de cada uma dessas 15 pessoas, e ele dá um feedback para cada uma dessas 15 pessoas, aí eu estou fazendo um ensino para ser bom. Se eu quisesse fazer barato, então o que eu faço? Eu não coloco mais 15 pessoas, eu coloco 80 pessoas. Não tem feedback individual, não tem apresentação individual, não tem uma orientação individual a cada X dias, não tem esse processo, aí fica barato. Então, existe o EAD, que é feito para ser barato, existe o ensino via internet, que, como o modelo da Ambra, que ele é feito para ser bom. Então, ele é feito para eliminar a relevância geográfica. A pessoa que está lá igual o Júlio Prazeres, em Jaru, vai ter a mesma excelência da Carla, que está aqui em Orlando, que é da Karen, que está lá no Paraguai, que é do Marcos, que está no interior do Mato Grosso do Sul, no Brasil, do outra pessoa que está no interior do Mato Grosso, da Daniele, que está no interior do Mato Grosso, de outra pessoa que está em Brasília, enfim. A gente está usando a internet não para criar uma sala de aula grande, mas nós estamos usando a internet para eliminar a relevância geográfica de onde você está. Não importa mais onde você está. Não faz diferença nenhuma na cidade que você está. Pode estar em interior do Maranhão, minha terra natal em São João dos Patos, você pode estar aqui em Orlando, você pode estar em Toronto, você pode estar em Brasília, que não faz diferença. Então, quando a instituição usa a internet para eliminar essa relevância geográfica, e ela coloca um professor para dar aula numa turma pequena, aí o ensino internet ele passa a ser um ensino bom. Quando a instituição usa a internet para colocar uma sala de aula grande e um professor para dar aula para 80 alunos, sem feedback individual, aí ele se torna barato. Então, você tem que escolher. Se você quiser o menor preço, você vai ser também o profissional que vai ter o menor preço. Então, ela fala, Alfredo, eu só quero o menor preço, Alfredo. Tudo bem, você vai ser o advogado também que vai ser contratado porque você é o cara que cobra menos na sua cidade. Né? Então, você é a pessoa, aquele advogado, que ele é o mais baratinho, ou seja, ele foi contratado porque ele é mais baratinho, ok, ele vai estudar, ele estuda na instituição mais baratinha. Isso aqui, gente, isso é sério. Você é o seu cliente. Eu sou o meu cliente e você é o seu cliente. O que é você é o seu cliente, Alfredo? É assim, ó, o advogado que ele vai fazer o curso, procurando o curso que é o mais barato, o cliente dele é o cliente que procura o advogado mais barato. O advogado vai fazer alguma coisa, vai contratar um arquiteto, aí ele contrata o arquiteto mais barato. Cara, esse advogado, que quando ele vai contratar o arquiteto, ele contrata o arquiteto mais barato, ele é o cara que, quando os clientes vão contratar um advogado, contratam quem? O mais barato. Quando ele vai fazer um curso, ele escolhe o curso mais barato, não escolhe o melhor. É isso. Eu sou um consultor aqui de compliance, Alfredo. Ok, você é um consultor de compliance bom ou você é um consultor de compliance barato? Eu sei fácil. Se eu começar a conversar com você e dizer assim, me conta aí. Alfredo, fui construir fui fazer um projeto, construir uma casa. E fui contratar lá alguém, uma empresa para construir minha casa. E aí tinha vários orçamentos. Escolhi a empresa mais barata. Conte-me mais. A pessoa, eu fui fazer um curso, aí eu queria fazer um curso de compliance, aí tinha 3 opções. E aí, como foi que você escolheu? Escolhi a mais barata. Então tá, conte-me mais. Normalmente, essas pessoas também são as pessoas que, os clientes dela, ou seja, essa pessoa, esse consultor de compliance, ele vai dar consultoria quando a proposta dele for mais barata. Então, tem o EAD mais barato, e tem gente para o EAD mais barato, normalmente a maioria das pessoas. Tá? Então, uma multidão de pessoas estão nesse mundo, e são as pessoas que trabalham com esse mais barato e vão oferecer soluções mais baratas. Outras pessoas buscam excelência e são pessoas de excelência. Então, o seu cliente você é o seu cliente. Lembre-se sempre disso, tá? Então, no serviço público também tem isso, tá, gente? No serviço público também tem isso. Tem muita gente no serviço público que visa trabalhar com excelência e tem gente no serviço público que não visa trabalhar com excelência, só quer fazer a coisa da forma mais fácil, mais rápida, mais barata, com menos trabalho possível, menos dedicação, etc. Isso funciona tanto na iniciativa privada, profissionais liberais, em empresas também, como em órgãos públicos.
Uma outra dúvida que as pessoas, né, que o pessoal possui é: Alfredo, eu entendo que a Ambra é dos Estados Unidos da América, que é até a bandeira dos Estados Unidos, né? Deixar minha amada bandeira aqui do lado. Enfim, bandeira dos Estados Unidos, a pessoa fala: Alfredo, mas eu quero revalidar o título de mestre no Brasil. Antigamente tinha umas discussões sobre isso, né? Foi feito via internet. Hoje em dia, gente, é o seguinte, isso já foi superado. Hoje em dia, todo mundo que fez mestrado na Ambra em Direito e pediu revalidação no Brasil, todo mundo ou está em análise ou o resultado foi positivo, tá? Então, nós tivemos resultado positivo hoje, estamos falando aqui em 15 de abril de 2024, na Universidade Cândido Mendes, na Universidade da Amazônia, na Universidade Católica de Brasília. Foram as 3 universidades que nós tivemos pedido. Por quê? Porque normalmente as pessoas querem pedir em alguma que alguém já pediu e já teve resultado positivo, tá? O ponto é, no Brasil, na regulação atual, qualquer universidade, que seja universidade particular ou pública, e que tenha um mestrado em uma área similar, tem autonomia para revalidar o diploma. E essa autonomia é uma autonomia constitucional, segundo a jurisprudência do STJ. Então, quem decide é a universidade. Então, e hoje, várias universidades já decidiram positivamente. Essa dúvida era uma dúvida, eu diria até relevante e justa no passado. Hoje em dia é um assunto bem tranquilo, tá bom? Por quê? Porque tem sido revalidado positivamente. Uma outra dúvida: a Universidade Americana que ensina em português. Apesar de nós termos aqui muito mais de 10 anos ensinando na Ambra, tem gente que ainda tem essa dúvida, né? Então, os Estados Unidos da América é a nação que é a maior potência mundial em diversos indicadores que você escolher, e a gente tem aqui nos Estados Unidos instituições que ensinam, obviamente a maioria ensina em inglês, tem dezenas de instituições que ensinam em espanhol. Aqui no meu estado, na Flórida, temos diversas instituições que ensinam espanhol, não consigo nem listar todas de cabeça, mas se eu for listar de cabeça aqui já vai dar algumas, vai dar dezenas no plural de dezenas, só das que eu posso listar de cabeça aqui, que oferecem curso em espanhol. Outras, sei lá, oferecem curso em hebraico, em chinês, enfim, vários idiomas. E até em português também nós temos aí hoje outras instituições também que ensinam em português, não só a Ambra University, tá bom? Então, é uma opção. Aqui na Ambra você pode fazer também disciplinas em inglês. Algumas disciplinas você pode fazer trabalhos em inglês, você pode fazer a tua dissertação em inglês. Nós temos disciplinas que são oferecidas integralmente em inglês. E é possível você fazer o mestrado integralmente em português. É possível você fazer o mestrado, uma parcela dele, até 60% em inglês e 40% em português, tá bom? Então você pode fazer 100% do mestrado em português, ou pode fazer uma parcela do mestrado em português e uma parcela do mestrado em inglês, a critério seu. Lembra que eu falei? Centrado em você, no profissional, e não em mim. Então, assim, se você entende que o tempo vai passar de qualquer jeito e que você pode tomar decisões hoje para a sua vida no futuro ser uma vida muito melhor, muito mais produtiva, muito melhor para você, muito melhor para sua família, muito melhor para seus clientes, muito melhor para a sociedade, venha fazer um mestrado aqui na Ambra, venha conversar conosco. E se você tem dúvida, Alfredo, que eu não sei se eu sou capaz, faça o processo seletivo. É a única forma que eu tenho que responder. A gente só aprova quem a gente tem tranquilidade que tem plena capacidade de fazer mestrado conosco. Quem a gente tem dúvida, a gente não aprova no processo seletivo. Você vai falar com uma pessoa durante um tempão, você vai enviar vários documentos, você vai fazer um memorial, você vai fazer uma entrevista de 45 minutos. No final disso tudo, a gente vai decidir por oferecer uma vaga para você ou não. Então, agora, em maio, 13 de maio de 2024, nós vamos ter uma turma, então a última chance desse semestre agora, desse primeiro semestre de 2024, a última chance de você entrar no mestrado. E o processo seletivo, ele tem uma ficha de inscrição. Você começa dizendo que tem interesse lá na página de um dos mestrados, ou na página de uma das opções de mestrado em Direito que a gente tem. Você preenche uma ficha de inscrição, você vai mandar uma série de documentos, você vai fazer um memorial, a gente vai te mandar um template de como você faz esse memorial.
vai pagar uma taxa de inscrição, tá? E você vai fazer uma entrevista. As pessoas que a gente nega no processo seletivo, ou seja, que a gente negar que não tem vaga, a taxa de inscrição é devolvida. Quem a gente aprova e a gente reserva uma vaga, a taxa de inscrição não é devolvida, tá? Então, se você pagar a taxa de inscrição e a Ambra não tiver uma vaga para você, a taxa de inscrição é devolvida. Se você pagar a taxa de inscrição, a Ambra reservar uma vaga para você, aí a taxa de inscrição não é devolvida, porque aí você foi aceito, né? E se você desistiu, Alfredo, perdeu a taxa de inscrição. Mas o que você pagar de mensalidades nos primeiros 30 dias do mestrado, você pode cancelar e pedir o dinheiro de volta. Então, até o dia 12 de junho, por exemplo, você pode a qualquer momento, por qualquer motivo, dizer assim, você vai ter pago, por exemplo, 2 mensalidades, né? Você paga uma agora no começo de maio, outra mensalidade no começo de junho. Né? Vamos pensar no dia 11 de junho, você entendeu? Eu não quero fazer mestrado na Ambra, não importa o motivo, seja qual for o motivo. Você vai receber de volta as mensalidades que você pagou nos primeiros 30 dias, tá? Então isso é um programa que a gente chama Confiança Ambra. Por quê? Porque a gente tem certeza, nós temos confiança na nossa excelência educacional, nós temos certeza que ninguém sai daqui porque o nosso curso é ruim. Ninguém. É 0 pessoas que dizem que o nosso curso que é ruim, que o nosso método é ruim, 0. Tem gente que reclama por algum motivo, normalmente sem conhecer a instituição. Agora, se você entrar e você, por qualquer motivo, quiser sair nos primeiros 30 dias, tá? Você vai ter o dinheiro de mensalidade de volta. Você vai perder só o valor da taxa de inscrição. Então, se você tem um compromisso com você mesmo no futuro, com a sua família, você quer ser um profissional melhor, se você quer que seus clientes tenham mais resultados, se você quer gerar mais valor e ser mais interessante para a sociedade, venha conversar conosco e venha fazer um mestrado aqui na Ambra University. Vai ser um prazer te receber. Muito obrigado. Um grande abraço.